Bandeirantes. E agora aqui, nesse 1º de janeiro, nós vamos falar sobre o novo mapa político do país, porque hoje é um dia muito importante também para a democracia como um todo, para a política, porque hoje tomam posse os prefeitos que foram eleitos agora, em outubro do ano passado. Há uma mudança na configuração, na representação, na distribuição de cargos e de prefeituras entre os partidos. E é por isso que o Fernando Schiller, cientista político, colunista da Rádio Bandeirantes e da Band News TV, está conosco aqui nesse 1º de janeiro. Então, primeiramente, Schiller, bom dia para você, muito obrigada e que 2025 seja um ano excelente para todos nós. Tudo bem, Thaís? Olha, para ti também, olha, é um grande ano para nós, da Band, para todo mundo, né? Aliás, é um ano bom para a política, porque é um ano que não tem eleições, tá? Quando eu falo bom para a política pública, exatamente para a gente dar um fôlego, pensar nos problemas do país, e especialmente as prefeituras que tomaram posse, estão tomando posse no dia de hoje. É verdade. Schiller, para a gente começar, hoje é esse dia em que os prefeitos fazem as suas festas, enfim, né? É o dia da comemoração. Mas a gente já tem, desde outubro do ano passado, uma nova configuração política das prefeituras. A gente sempre fala que a eleição municipal é algo muito peculiar, porque é aquela eleição mais próxima do eleitor, mas ela pode ser um indicativo de correntes, de vontades, de partidos que estão crescendo e partidos que estão minguando. Então, desses prefeitos que tomam posse hoje, qual que é o quadro geral que você enxerga, Schiller? Olha, as eleições do ano passado, elas tiveram uma característica, né? Foram eleições mais conservadoras. Aqui eu não estou falando de esquerda e direita, tá? Estou dizendo, nós tivemos, só para ter uma ideia, de 8 anos para cá, né? De eleição de 2016 para 24, a gente teve o crescimento de perto de 21% para perto de 44% do índice de reeleições no Brasil, de maneira geral, tá? Então foi uma eleição muito governista, porque por N razões, né? Foi uma eleição mais normal, no sentido que você não está em nenhuma crise econômica, você não tem a pandemia, você não tem uma crise política pós-impeachment, como a gente teve lá em 2016. Então, assim, foi uma eleição dentro de uma certa normalidade política do país, econômica. Na economia, a gente sempre diz, né? A fotografia do país vai indo relativamente bem, um crescimento relativamente robusto para o padrão brasileiro, já desde 2022, 2023, 2024. E vamos lá, isso é bom para as prefeituras, né? Desemprego relativamente baixo, com todas as discussões que tem sobre como está se calculando desemprego, impactos dos programas sociais. O fato é que existem programas sociais, o fato é que existe hoje uma transferência de renda muito robusta, isso dá uma certa estabilidade social, não é desejável que as pessoas dependam tanto assim do Estado, mas isso dá uma certa estabilidade, isso afeta inclusive o indicador de desemprego, mas dá para as prefeituras, uma certa sensação de governabilidade, vamos chamar assim, de governabilidade. Isso ajudou os prefeitos, independente de partido político aqui. Então essa é uma primeira característica. Outra, os partidos chamados de centro à direita, foram vencedores, é inequívoco isso, né? O PT teve perto de 250 prefeituras, em estados grandes, onde o PT nasceu, como São Paulo, 4 prefeituras. Então, obviamente, o PT ele cresce em relação a 2020, né? Mas se você pegar numa curva histórica, o PT fez mais de 600 prefeitos, né, em 2012. Ele veio decrescendo, ele não se recuperou ainda daquela grande crise de 2015, 2016. O Lula, que é o grande, digamos assim, líder histórico, né, e tal do PT, não entrou na campanha, não favoreceu o PT, não foi essa a estratégia política do Lula nessa campanha. A estratégia política do Lula na campanha claramente foi em 2 direções. Primeiro, consolidar a base do governo, Congresso, né, então com os partidos de centro, e já criar as condições aí para aliança, coalizão para 2026. Né? Então o Lula estava muito mais preocupado em não desagradar muito o PSD, União Brasil, o MDB, em vários estados, em várias cidades, várias regiões do país, do que favorecer de qualquer jeito os candidatos dos partidos de esquerda. Vamos lembrar que o PSOL, que é um partido que tem tanto destaque aí, né, no debate com os artistas, os intelectuais, no próprio Congresso,
não fez nenhuma prefeitura. Muito tempo foi visto como o PT autêntico, né? Mais, esse partido mais autêntico à esquerda, nenhuma prefeitura no Brasil inteiro. Então, houve uma derrota dos partidos de esquerda, o que não significa uma derrota política necessariamente do Lula, do presidente Lula. Tanto é que as pesquisas de opinião continuam mostrando que ele vai bem na avaliação, né? Inclusive como perspectiva, já muito cedo ainda para 2026. Mas essa é a característica, uma eleição mais governista e que realmente favoreceu os partidos de centro. Não é à toa o sorriso do Kassab, né, no final do ano. E os presidentes de partido, Baleia Rossi, Kassab, enfim, os presidentes dos grandes partidos aí do centro-direita. E desses prefeitos, Schiller, que tomam posse hoje, a maior parte é do PSD, o partido de Gilberto Kassab, que começou do nada, não é? Quando ele saiu da Prefeitura de São Paulo, resolveu agrupar ali alguns egressos de outros partidos que estavam descontentes e hoje ele é o partido que tem a maior ocupação de cadeiras de prefeitura do Brasil. Desbancou o MDB, que também cresceu, mas fez menos prefeitos do que tinha feito na eleição anterior, ocupando aparentemente esse espaço do centro, que já foi em algum momento ocupado pelo PSDB, né? O que eu queria te perguntar é o seguinte, o que faz com que um partido cresça, tenha ali, chegue ao seu ápice e depois decaia? Isso é inexorável na vida política de todos os partidos? Porque quando a gente olha para trás, né, a gente já teve partidos gigantescos no Brasil, parecia que nada ia abalar a hegemonia deles, e aí tem um momento que parece que a chave vira. O que acontece em relação a essa questão da configuração dos partidos, hein, Schiller? Olha, Thaís, não há nenhuma lei, né, na história, assim, uma lei de ferro, né, que diga que os partidos eles crescem e decaem necessariamente. Como Muitos estrelas. países, exatamente. Mas assim, eu tinha um colega meu, cientista político, que dizia assim, todo o império cai, né? Ele dizia assim, quer dizer, governos que muitas vezes ficam muito tempo no poder, em certo momento eles envelhecem, a sociedade cansa, enfim. Isso faz parte da lógica da democracia um pouco, né? Mesmo que às vezes um partido faz uma boa gestão, mas em certo momento ela começa a se repetir, perde vigor, ideias novas começam a ficar mais rarefeitas, não é? Os problemas começam a aparecer. É como o mercado, né? Para uma empresa se mantenha dominante num certo mercado durante muito tempo, é mais difícil, né? A tendência é chegar a concorrentes com ideias inovadoras, novas tecnologias. A política é um tipo de mercado também, as pessoas às vezes esquecem disso, né? Então, o PSDB é um caso clássico, né? Ele foi um partido muito importante nos anos 90, especialmente. Fernando Henrique conduziu reformas com muito desgaste, né? Quem fez as privatizações, Embraer, Vale do Rio Doce, toda a telefonia no Brasil, aí fez lei de responsabilidade fiscal, etc. Né? Todo aquele processo, a reforma do Estado, mesmo Bresser Pereira, as organizações sociais, tudo aquilo. Só que o segundo mandato do Fernando Henrique já foi mais difícil, já foi um pouco menos reformista, né? Então, 8 anos é um período longo, já começa. Quando o Fernando Henrique sai do governo, ele sai muito desgastado. A gente hoje, o Fernando Henrique é um grande estadista brasileiro, na minha visão, na visão de muita gente, mas naquele momento ele saiu com muito desgaste, né? E a sociedade quis a troca, ela apostou no Lula, um outro discurso, um discurso social forte, etc. E o Lula tinha perdido muitas eleições, era um personagem com muita dificuldade, tinha concorrido 3 vezes, né? Então, assim, a política tem disso. Que bom, né? Eu digo sempre, isso é o lado bonito da democracia. Nos Estados Unidos, eu sempre gosto de pensar nisso, né? A gente tinha o George W. Bush, né? Conservador, de direita. Depois veio o Obama, um político bem mais à esquerda, etc. Depois volta o Trump, um político conservador, etc. Bom, depois vem o Biden, um político democrata, mais progressista. Agora volta o Trump. A democracia tem disso, isso é bonito, é bom, esse arejamento da democracia, né? Os partidos precisam se preocupar com isso. O PSDB, num certo momento, ele não soube se renovar, nem sequer defender o legado do Fernando Henrique das reformas, o PSDB soube. Passou a ser um partido que perdia eleições sistematicamente, perdeu 4 eleições para o PT, foi envelhecendo, né? Se envolveu aí em problemas até éticos, né? Vamos lembrar Aécio Neves, etc., e aí surge uma nova direita, mais agressiva, comportamental, né?
com todos, aí eu não entro no mérito, né, com as suas virtudes e defeitos, como tem todas as forças políticas, e de alguma maneira substitui o PSDB na polarização com a esquerda. Né? O PT é um caso, de certa maneira, parecido. Né? O PT passou a ser um partido dependente da figura do Lula. Né? Me lembra, às vezes, o Brizola do PDT. Então, imagina, quer dizer, então todo o partido gira em torno dos interesses, da demanda, da agenda do líder Lula. Né? Então, isso é um problema. O PT realmente ele é uma posição confortável, porque Lula é um grande campeão de votos, né? Lula transcende o petismo, né? Então tem o governo federal, ele é uma grande liderança, mas tem um problema, né? Um partido que vive em torno de uma liderança acaba, num certo momento, pagando um preço por isso, né? Agora, o PSD e o União Brasil, o PSD talvez o PSD e o MDB, mas também o União Brasil, acho que são característicos do sistema partidário brasileiro. A gente chama, às vezes, de partidos bonde, né? Entra todo mundo, vai entrando todo mundo. Então, o PSD tem lá o governador Ratinho Júnior, que tem uma aliança com o Bolsonaro, tem o Eduardo Paes, que tem uma aliança com o Lula. Né? Então, o que é de esquerda, de direita? Quando pergunta para o Kassab, diz, não é nem de direita, nem de esquerda, nem de centro, é pragmático, gosta do diálogo, conversa com todo mundo, levanta voo aqui em Congonhas, está no governo, aterriza lá em Brasília, está no governo também. Isso aí. E isso tem muito a ver com o sistema, quer dizer, é um sistema que remunera com emendas parlamentares como nunca na história do Brasil. Então, partidos grandes no Congresso que fazem um jogo clientelista, porque é disso que se trata, a prefeituras, vereadores, aliados, etc., nos estados, que opera com fundo eleitoral. Fundão eleitoral é muito dinheiro para a campanha eleitoral. A cada 2 anos, a gente tem uma injeção de 5 bilhões de reais em campanhas eleitorais, partidos. Quem comanda hoje um grande partido comanda 1 bilhão de reais no Brasil. Olha o poder que isso dá. Você dá 3 milhões para um candidato, 2 milhões para outro. O PT deu 30 milhões para o Boulos fazer campanha em São Paulo. Outros partidos também deram quantias incríveis, né? Do contribuinte, não é do partido, não é do governo, não é de ninguém, do pagador de imposto. Né? Mas isso é um sistema onde quem entende esse mercado, percebe que o que menos importa pragmaticamente é a ideologia. Aliás, se não tiver muito programa, não tiver muita ideologia, não sei, é melhor. Você se adapta em vários governos. Você se adapta com o PT no nível federal, se adapta com o Tarcísio de Freitas aqui em São Paulo, e você vai levando esse jogo. Né? Então, é um pouco a cara do sistema político brasileiro. Né? Um sistema proporcional, muito aberto, muito dinheiro em campanha, muito dinheiro em partido, né? Muito pouca cobrança ideológica, muitas siglas que não significam nada. Né? E esses partidos tendem a serem os grandes operadores nesse sistema. Tiller, quando a gente olha para esses prefeitos que tomam posse hoje, é claro que muita coisa vai acontecer, não é? Então, não se trata de futurologia, mas sim de acompanhar cargos políticos, de acompanhar o resultado da eleição. Queria te perguntar o seguinte, em cima de quem que a gente tem que colocar uma lupa, prestar atenção, porque podem ser pessoas que têm ali perspectivas maiores na vida pública. Quem que você enxerga nesse quadro? Bom, aí tem muita gente, né? Mas vamos pegar as grandes prefeituras, né? Evidente que há uma curiosidade muito grande com o segundo mandato do João Campos lá em Recife, campo da esquerda, né? E acho que ele se tornou uma das estrelas desse campo, né? Pela idade, é um político com 30 anos de idade, já em segundo mandato, né? E com uma super avaliação. Né? No campo mais conservador, mas essas palavras a gente tem que tomar um certo cuidado, acho que o Bruno Reis, em Salvador, é um caso muito parecido. Também é um prefeito jovem, é muito ligado ao ACM Neto, aquela tradição política na Bahia, né? À direita, digamos assim, no jogo político da Bahia, né? E também com uma super aprovação, perto de 80%. Então, há muita curiosidade desses dois casos de saber o seguinte, se eles vão manter no segundo mandato o mesmo pique, né, o mesmo padrão de realizações, etc. E aí surge como políticos grandes, né, para voos maiores. Inclusive, a gente vai ter daqui a 2 anos, lá na Bahia, de novo uma disputa, né, PT contra a Semineto, certo? E aí o desempenho da capital acaba tendo
também um papel bastante importante, né? Acho que mais para o Sul aqui, acho que é uma curiosidade em torno do Eduardo Pimentel, acho que é um político jovem também, dessa linha pragmática, né, típica do perfil do gestor paranaense, né, que vem lá daquela tradição que, né, que o próprio Rafael Greca representa, né, em Curitiba, né? E vamos ver se ele vai repetir essas gestões técnicas, essas gestões realizadoras em Curitiba, nesse campo associado a Ratinho Júnior e a Rafael Greca, né? E eu acho que existe uma grande curiosidade em relação ao destino político do Eduardo Paes no Rio de Janeiro, né? Porque Eduardo Paes, a gente teve no Canal Livre aqui o Kassab, e ele foi muito claro, Eduardo Paes será convocado para candidatura ao governo do Rio de Janeiro. Vamos lembrar, praticamente todos os governadores recentes do Rio de Janeiro tiveram problemas na justiça, boa parte acabou na cadeia, né? Acabou, então, com problemas, foram impedidos, etc. Então, a ideia, o Rio, um estado que entrou numa crise fiscal profunda, tudo que a gente conhece do Rio de Janeiro, né? Então, quer dizer, a curiosidade é saber o papel que o Eduardo Paes terá nesse processo, né? Eu tive contatos muito próximos com pessoas ligadas à política do Rio, ligadas ao próprio Eduardo Paes, e que ele está muito disposto a ir, realmente, como candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro. Então, a gente vai observar aí, acho que é muito importante. E, óbvio, né, que São Paulo, o desempenho do Ricardo Nunes, porque na sucessão de 2026, né? Tarcísio Freitas será candidato? É uma incógnita, né? Ele teve no Canal Livre, disse que iria. Disse que iria. Mas um mês pode acontecer muita coisa, né, Thaís? 2 meses, 3 meses, aí depende do futuro de Bolsonaro, da inelegibilidade, desse campo da direita. E aí Ricardo Nunes, evidentemente, pode ter algum papel nisso também. É uma incógnita que vai surgir. Mas eu acho que tem muita gente nova que assumiu também, que a gente deve ficar de olho para ver como vai ser o desempenho. Para a gente fechar esse bloco aqui, Schiller, queria te perguntar agora sobre governadores, né? Que governadores que ganham um fôlego e entram bem agora nesses 2 anos finais dos mandatos, justamente porque conseguiram ter um bom desempenho com seus candidatos a prefeituras fundamentais nos seus estados. Quem que ganhou com isso, Schiller? Olha, aqui, vamos lá, né? A gente tem... É evidente que o foco está em torno dos governadores que são pré-candidatos, né? Estou botando bastante pré aqui porque nós estamos longe ainda, né? Mas vamos lá, vamos começar pelo Sul. Eduardo Leite. Eduardo Leite sempre manifestou claramente que deseja ser candidato à presidência. Está concluindo o seu segundo mandato, vai concluir em 2026, né? Agora está nos últimos 2 anos, né? Tem realizações, certo? Era difícil, nenhum governador do Rio Grande do Sul tinha sido reeleito, ele conseguiu ser reeleito, então tem crédito. Agora, o PSDB virou um pequeno partido, né? Um partido inexpressivo nacionalmente, né? Então, Eduardo, qual é o espaço? O Eduardo Paes é um político que Eduardo Leite, claramente, ele não aderiu à polarização. Então, ele claramente não é Bolsonaro, claramente não é Lula. Então, qual é esse campo? Eu acho que uma das grandes perguntas para esse início de ano, Thaís, é se a polarização brasileira continua com qual força, né? Existe um espaço para alguma força mais independente? Aqui, independente não é mais ou menos ligado ao Lula ou mais ou menos ligado ao Bolsonaro. Independente é um candidato que diga assim, estilo Eduardo Leite, olha, eu não estou nem desse lado, nem desse. É outra coisa, é uma terceira hipótese. Seria o Ciro Gomes, por exemplo, que tem uma crítica dura ao PT, tem uma crítica dura à direita, né? A minha intuição, as pesquisas de alguma maneira mostram isso também, é que esse espaço continua muito pequeno no Brasil. Não é à toa que todos os candidatos desse campo da direita, eles acabam fazendo acenos ao Bolsonaro o tempo inteiro, porque, né, desejam, né, representar esse bloco, certo? Mas essa é uma curiosidade. Ratinho Júnior, a grande pergunta é, Ratinho Júnior terá apoio do PSD para ser candidato? A minha impressão, não sei, acho que tu deves acompanhar isso até mais do que eu no dia a dia, mas de tudo que a gente escuta, lê, das entrevistas que nós fazemos com o Kassab, que o PSD tende a favorecer uma aliança com Lula. Está no governo, está na base no Congresso, Kassab é um político pragmático,
Aí, obviamente, que vai depender das pesquisas, da saúde do Lula, da economia, tem muita coisa para acontecer. Mas, digamos assim, hoje, nesse início de ano, é uma tendência. Também Então, tenho essa impressão, até para ter mais tempo, não é, Schiller? Para construir algo diferente lá para 2030. Mas 2 anos acho que não dá tempo. o problema do Ratinho Júnior é que ele está terminando o segundo mandato, né? E ele é um governador altamente bem sucedido lá no Paraná, né? Então, quer dizer, pedir para ele esperar mais 4 anos, ele pode ser candidato ao Senado, né? Isso é uma alternativa, inclusive, do Eduardo Leite também, e aí fazer o trabalho político no Senado, tem mais liberdade, pode circular pelo país, etc. Então, não é algo, né? Mas em 2026 tem Tarcísio, desculpa, 2030 tem Tarcísio, tem muita gente vindo aí, né? Então, eu diria assim, é uma incógnita saber se o PSD terá candidatura, né? E se ela não será cristianizada, porque essa é uma outra pergunta. No Brasil, nós tivemos assim, Ulisses Guimarães foi cristianizado no MDB, né? Nós tivemos o Henrique Meirelles, depois foi cristianizado no MDB. Geraldo Alckmin foi cristianizado naquela aliança enorme que ele tinha. Para lembrar o nosso telespectador aqui, nosso ouvinte, cristianizado vem de Cristiano Machado, né, que era o candidato que não tinha apoio do partido. Então, né, o PSD não tinha apoio do partido, votava no Getúlio, né, na base, nas cidades, nos municípios, nas regiões. Então, assim, essa é uma pergunta. Esses grandes partidos, como eles não têm coesão, né, a gente teve também no Canal Livre aqui com o Caiado. Né, o Caiado disse, não, eu vou ser candidato. Né, eu vou lançar minha candidatura lá em Salvador, lá tem uma semineto. No União Brasil, né? Exatamente, do União Brasil, vou ser candidato, vou ganhar dentro do partido. Ele é muito decidido, você tem problema agora com a justiça eleitoral, vamos dizer que resolva. Né? Mas a gente até perguntou, né? Mas vem cá, mas tem 3 ministros que estão com o Lula. Eles, né, os partidos são assim, um parte está aqui, um parte está lá e tal. Agora, vamos lá, que Caiado seja o candidato do União Brasil. Se ele conseguir ser candidato do União Brasil, ele vai ter apoio do partido, realmente, dos mais de 500 prefeitos do União Brasil. Difícil, né, imaginar uma situação como essa. Então, assim, acho que há muitas incógnitas, há muito interesse. O próprio Romeu Zema me parece o candidato mais modesto desses governadores, porque ele diz assim, olha, eu sei que eu sou de um partido pequeno, o Partido Novo está trabalhando no programa do Zema. Óbvio que é o sonho de consumo do Partido Novo ter o Zema como candidato, porque, óbvio, é um governador, tem visibilidade, performa bem nas pesquisas, né? Melhor que o Caiado, inclusive, em várias pesquisas, não tão bem como o Ratinho Júnior, na verdade, né? Desse bloco aí, mas ele performa bem, mas ele deixa claro, vai ter menos dinheiro na campanha, menos fundão eleitoral, vai ter menos base partidária, só tem 20 prefeitos do Partido Novo, o Partido Novo tem dificuldade de formar alianças, né? Então é difícil, mas não tem pouco tempo de televisão. E vamos lá, o Zema não conseguiu eleger nem no primeiro turno, nem no segundo turno seu candidato. Apoiou, perdeu, Mauro Tramonte, né? E depois apoiou o candidato que se opôs aí ao Fuad Noman. E é curioso, né? Porque a cara do Romeu Zema era muito mais do Fuad Noman, na minha visão, do que do Bruno Engler, né? Mas por as vicissitudes da política local lá de Minas Gerais, ele acabou, na minha visão, entrando numa fria aí, né? Fria eleitoral local, regional lá em Minas Gerais. Né? Mas é um pré-candidato, acho que o meu Zema é um pré-candidato. Até porque ele disse uma frase, quando a gente entrevistou ele, a Thaís, acho que estava junto, né, Thaís? Ele disse uma frase muito interessante, ele disse, olha, eu sou um empresário, eu tenho mais o que fazer, se eu não puder ser candidato, se eu não puder contribuir nesse processo como todo, eu volto para a minha vida profissional, vida empresarial, né? Então, eu acho que ele sinaliza que ele gostaria de ser ou candidato à presidência ou a vice, ou compor aí uma chapa, né? Por exemplo, uma aliança Ratinho Júnior Zema, por exemplo, né? Poderia ser Caiado Zema, quer dizer, uma aliança aí. Eu acho que Minas Gerais é um estado que dificilmente vai ficar fora nesse jogo, pelo tamanho que tem, né? Pelo eleitorado que tem. De qualquer maneira, assim, olha, nós estamos entrando num ano de grandes incógnitas aí para ver porque uma hipótese que me parece muito interessante é a hipótese Caiado, vou chamar aqui hipótese Caiado, né? Que é o seguinte, a direita, esse lato sense, esse grande campo, lançar vários candidatos, né? Então, vamos lá, a gente vai ter o Ratinho Júnior, vai ter o Caiado, pode ter o Eduardo Leite, pode ter o Romeu Zema pelo Partido Novo, e o eleito pode ter um candidato mais raiz aí do Bolsonaro, o próprio Eduardo Bolsonaro, eventualmente,
Tal. Então, e o eleitor faz essa decantação, vamos chamar assim, né? Decanta isso, né? Para ver quem vai disputar contra a esquerda, contra o Lula, possivelmente, no segundo turno. Nesse sentido, a gente voltaria um pouco ao quadro de 89, né? Ou seja, vários candidatos. Eu acho que para a democracia, para o eleitor, para o debate brasileiro, acho ótimo, tá? Mas fica um pouquinho de wishful thinking aí de início de ano, né, ter muitos candidatos para que o eleitor tenha mais opções. É que em 89, né, Schiller, na esquerda tinha dois, né? Lula e Brizola. E agora, tanto tempo se passou e Lula, aparentemente, é o único candidato viável de uma esquerda, né? Se me permitir, é verdade, tinham dois grandes, né? Mas tinha o Roberto Freire, que fez 1%, mas ele era um bom candidato, ele se posicionava bem e acabou tendo um papel muito importante na política brasileira. Né? E o Mário Covas, né? Que também era um político mais de centro, mais centro-esquerda, etc., que virou um grande governador de São Paulo, iniciou uma rota de gestão que já vai quase 30 anos aí no estado de São Paulo. E além de tudo isso, Schiller, tem a roda viva da vida também, não é? Enfim, fatos inesperados acontecem, pessoas surgem, pessoas mudam de ideia. E aí fica aqui o meu convite, já que hoje é dia 1º de janeiro, em 1º de janeiro de 2027, a gente assiste de novo aqui essa gravação. Tenho certeza que muita coisa, tá vendo? Eu tinha falado, e muita coisa a gente vai ouvir e dar risada, porque muitas vezes a vida atropela a gente. E é assim que funciona mesmo. Olha,